Paz do Senhor a todos, boa noite. Salmo 37, vamos ler a partir do verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confie no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele tudo fará. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor lance luz à tua palavra, derrama sobre ela, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia para falar, Senhor, aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Pai, também eu repreendo todo o mal, Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que venha querer atrapalhar, Senhor, o culto, Senhor, que é feito unicamente ao teu nome, Senhor. Seja repreendido tudo aquilo que não vem do Senhor. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. O tema desse salmo é parecido com o Salmo 73, né? Você já meditou, já pregamos, né, no Salmo 73, Salmo de Asaf, onde Asaf fala, né, daquilo que os maus, que os ímpios prosperavam, né? E ele vê ali a prosperidade dos ímpios e ele fica desesperado. Ele fala: puxa, Senhor, eles fazem isso e prosperam, e nós, olha eu aqui. Mas no final Asaf fala que ele viu, né, o que aconteceu com o ímpio quando ele entrou na casa de Deus e ele viu que Deus era com ele. A mesma coisa o Salmo 37. O Salmo 37 ele é escrito por Davi. E eu não sei se aconteceu com Davi ou se ele estava dando uma resposta para alguém que também, como Asaf, estava desesperado. Asaf estava desesperado, essa pessoa aqui também estava desesperada por ver a prosperidade do injusto, por ver os maus prosperarem. Então ele fica, é parecido, o mesmo tema aí, mas todavia, esse salmo aqui, bem como o Salmo 73, ele fala da justiça de Deus ao lidar com seus servos e também com aqueles que não lhe servem. Então Deus é justo, irmãos, amém? Ele é justo com os seus servos e Ele é justo com aqueles também que não servem a Ele, e cada um terá a justa justiça de Deus sobre ele, amém? Hoje estamos vivendo tempos como esses também, desses salmistas aqui. Estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos que a gente olha e vê o mal, né, o homem mal prosperando, o homem mal maquinando, né, contra a humanidade em geral. Essa semana eu recebi um vídeo que teve uma audiência pública, né, sobre a vacina, sobre as crianças, na quarta-feira. E eu não sei se os irmãos viram esse vídeo por aí, é um vídeo muito pesado, é um médico, não sei o que, Nasser, né? E ele vai falando sobre muitas coisas que estão por trás das vacinas. E eu mandei para um amigo, né? E esse amigo, depois que ele assistiu, no outro dia ele conversando comigo, ele falou assim: e aí, Ivo? Estamos perdidos, né? Em quem confiar, ele falou. Aí eu falei: confie em Deus. E o tema dessa mensagem aqui é: confie no Senhor, amém? Quando não há mais esperança, é isso que o salmista aqui está dizendo para alguém, né, que estava desesperado, vendo uma aparente prosperidade dos ímpios, dos homens maus, vendo que eles
eles maquinam o mal e nada aparentemente parece que acontece com eles, eles prosperam, né? A pandemia, aqueles que eram milionários, eles triplicaram as suas fortunas, né? Isso aí está nos jornais por aí, né? Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas passando fome, muitos países em crise, e os caras que são bilionários triplicaram a sua fortuna. Que coisa é essa, né? Aí a pessoa fica, e agora? O que é que eu vou fazer? Como esse amigo meu, né, falou, e agora aí? O que é que a gente faz? Porque por trás de tudo isso aí existe um interesse financeiro muito grande, existe um interesse político muito grande, né? Falou-se essa semana de uma das cédulas do euro, a moeda europeia, de colocar a foto de um turco, que é o dono da Pfizer, como dizendo que ele é o responsável por salvar a humanidade. Porque ele foi um dos que criou a vacina. Olha como as coisas estão caminhando, né? Parece com o quê, né? Daqui a pouco vão apresentar para nós quem? O anticristo. É uma preparação. Então, pensando nisso essa semana, né? Eu falei, puxa, em quem confiar? Essa palavra que esse amigo falou. E agora, Ivo? E agora? O que a gente faz? Eu falei, confie em Deus. Confie em Deus. Então, o salmista, na sua vasta experiência, né? No versículo 25 desse salmo aqui, Davi fala assim: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo e a sua descendência mendigar um pão. Então, ele já escreveu esse salmo já experiente, já na sua velhice, já próximo da sua partida. Então, ele viu muitas coisas acontecer. Ele ficou 20 anos para assumir o trono, né? Deus ungiu ele através de Samuel, e ele ficou 20 anos fugindo, morando em caverna. Uma das vezes que Saul perseguiu ele foi parar num acampamento filisteu, se fez de louco lá. Então ele passou por muitas coisas. E ele sabia que era necessário no período de lutas, no período de tribulação, no período quando você não tem de desesperança, é importante você confiar em Deus. Ficar firme, confiar no Senhor Jesus. E aqui a gente vê, ele nos dá alguns conselhos, né, para podermos passar por esse momento que nós estamos vivendo, né? Há 2 anos que nós estamos passando aí por uma turbulência muito grande. Há 2 anos que de medo, de incertezas, mas nós vamos ver aqui o primeiro conselho aqui que Davi, Deus através de Davi, ele nos manda para que nós tenhamos nesses momentos de luta e dificuldade. Aí no verso 3, confie no Senhor. Então esse é o primeiro conselho, né? Confie no Senhor Jesus. Ele falou na palavra dele que ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas, né? E quando encerrar a nossa vida, nós estaremos com ele toda a eternidade, amém? Encerra-se aqui e continua eternamente. Então nós podemos confiar no Senhor, amém? Porque ele morreu e ele ressuscitou e ele vive eternamente. E há provas cabais de que ele ressuscitou ao 3º dia e ele apareceu para mais de 500 pessoas. A prova, né, que ele vai voltar, porque ele falou lá em João 14, que ele iria preparar a morada, e ele iria voltar para onde ele estiver, nós também estejamos. Então nós confie nele. Esse é o primeiro conselho que Davi manda para nós. Confie nele, descanse nele, né? Quando vinha a incerteza, a dúvida, né, que a gente não sabe para onde ir, puxa, eu vou confiar em quê? Né? É tanta informação, é tanta coisa, e há tantos interesses por trás, né, que a gente fica meio atordoado mesmo. Mas nós precisamos manter a nossa confiança no Senhor, amém? Confie no Senhor, ao invés de permitir que a mente fique perturbada e triste, né? Porque muitas vezes a gente fica, né? Porque você fica, puxa, e agora? Confiar em quê, né? E agora? Continue confiando no Senhor, amém?
Porque nós ficamos tristes muitas vezes porque há homens maus, né? E a gente vê eles prosperando, e a gente vê que a justiça é falha, né? A justiça, não só do Brasil, né? De toda... A terra está toda corrompida, irmãos, amém? A terra está toda corrompida. Se você... Antes a gente dizia do Brasil, né? Aí a gente ia para outros países lá fora, e a gente dizia, não, olha, o país tal é isso. Não, lá também está complicado. Estados Unidos, que era um país ético, né? Moral, complicado. Você vai para a Inglaterra, França, qualquer país. E no Brasil nem se fala, né? Por isso que nós devemos confiar em Deus, amém? Confiar no Senhor. Continue firme, não deixe que entre no seu coração a tristeza nem a perturbação, por causa dos maus que estão na terra. Porque eles prosperam, aparentemente são felizes, né? Não deixe isso entrar no seu coração, nem deve invejar. O cristão não deve invejar um ímpio, irmãos, por mais próspero que ele seja, né? Eu invejo a vida do Neymar, a vida, sei lá, de um cantor sertanejo famoso aí, não uma atriz. O cristão não deve invejar ninguém. Por quê? Porque a confiança dele está no Senhor. E essas pessoas, a própria Bíblia está dizendo aqui, que eles são como o versículo 2 aí, ó. No versículo 1 diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Eles vão desaparecer. Então eu vou ter inveja disso? Não, né? Eu tenho que confiar no Senhor. Continue confiando no Senhor. Não importa, irmãos, o que a gente está vendo e o que a gente está vivendo. Fazemos a nossa parte, mas confiamos em Deus, amém? A nossa confiança está nele. A confiança está no Senhor. Então fique firme no Senhor. Segundo conselho que ele dá para nós aqui, aí também no versículo 3, para nós passarmos, né, por esse momento turbulento, por esse momento de incerteza, por esse momento de corrupção, de bandidagem. No versículo 3 ele diz aí, confia no Senhor e faz o bem. Há uma tendência nossa, quando a gente vê alguém que é malfeitor, né, prosperar, e a gente falar, eu também vou fazer, aí não compensa a gente ser bonzinho não. Essa semana também falei para um colega meu, ele falou, chega de ser bonzinho, Ivo, chega de ser bonzinho, eu só tomo na cabeça. Continue fazendo bem, né? Eu contei até uma historinha lá de um rapaz que foi tirar uma cobra que estava no fogo, ela ia para o fogo, ele foi tirar ela picou, ele veio picar ele, aí ele tirou a mão e ela de novo cai dentro do fogo, aí ele vem com a varinha e ele tira ela e ela vai embora. Aí veio alguém e falou para ele, puxa, você foi tirar ela foi te picar, você continuou, conseguiu salvar ela, tirou com a varinha e ele falou assim, o negócio dela, né, tá no instinto dela, é picar, mas no meu está em fazer o bem. Fazer o bem, não importa, ela quer me picar, mas eu vou tirar ela de lá. Pegou a varinha, não vou deixar ela morrer queimada. Então, o instinto, né, dentro do cristão tem que estar o fazer o bem. Não importa o que a gente está vendo, o mal prosperar, o bandido prosperar, os homens maus, né, continua prosperando. A gente está vendo aí como que está o mundo, né? Confie no Senhor e faz o bem. Continue fazendo o bem. Ah, mas a pessoa, pastor, eu já ajudei ela e ela me passou a perna de novo. Continue fazendo bem. Fazer o bem faz bem, né? Não tem uma frase? Continue. O instinto da pessoa que engana é enganar, é roubar, né? Quem ela está servindo, né? E ela vai ter a sua paga no tempo certo. E você vai ter a recompensa de Deus, amém? Mesmo que às vezes não seja agora, mas está sendo computado no computador de Deus. Você vai ser abençoado. Continue fazendo o bem. Eu falei isso para ele, né? E ele ficou assim, puxa, é verdade. Mas eu estou com tanta raiva dessa pessoa,
que eu estou pensando em não ajudar, eu só estou, não, continue. Aí eu falei para ele, você é uma pessoa abençoada, amém ou não? Deus tem te prosperado. Eu tenho acompanhado a sua vida já há uns anos. E eu vejo que a mão de Deus tem te abençoado. Porque você é uma pessoa que tem um coração bom. Mas não deixa essa pessoa roubar isso de você. Porque o negócio da serpente é picar. Mas quem faz o bem e gosta de fazer o bem, tem prazer no bem, é fazer o bem. E ele falou, é verdade, né? Então, faça o bem. Se empenhe muito nisso. Não importa se já tomou pancada ou não. Eu já falei para os irmãos, né, um exemplo, quando eu dava aula lá numa classe de homens, na Igreja Batista de Guaianazes, e eu falando sobre amar, né, sobre amar o próximo, de fazer o bem ao próximo, e um irmão falou assim, mas a gente vai ficar ajudando a pessoa, e a pessoa passando a perna na gente, né? E aí ele falou assim que o galho que não der fruto é para ser cortado e jogado fora. Ele falou, né? E eu falei para ele assim, quem é o agricultor? Ele falou, Deus, né? Quem é os galhos? Ele falou, somos nós. Eu falei, Deus é besta de deixar o facão na nossa mão, irmão. É Ele que poda, é Ele que corta. Não é a gente que vai cortar o outro. Então, se o outro fez a coisa errada, deixa com Deus. Mas continue fazendo o bem. Amém? Então, faça o bem. Se empenhe nisso. Se existem homens maus, aí é que devemos fazer o bem. Para neutralizar, a maldade não pode ganhar para o bem. Amém, irmãos? Né? A melhor forma de enfrentar a maldade é fazendo o bem. Jesus fala isso, né? Você amontou a brasa na cabeça da pessoa. Né? A pessoa está achando que você vai lá para revidar alguma coisa, você vai lá. E como um amigo meu cristão, ele disse que o cara saiu do carro já com a mão assim, ele não sabia. Não sei se o cara bateu no carro dele, ele bateu no do cara. E quando o cara veio para cima dele com a mão para trás, ele falou assim, Jesus te ama. E eu também. E ele disse que o cara ficou meio tonto assim, depois ele falou, eu amo você, Jesus ama você. Aí ele tirou a mão de trás e caiu ali, né? Porque o diabo foi totalmente repreendido ali. E ele falou assim, eu estou armado, eu já vinha para fazer besteira. E você falou que me ama. Ele falou, eu amo você, Jesus ama você. E eu sou mecânico. Pode levar o carro amanhã lá na minha oficina, que eu vou fazer todo o serviço. Não importa se foi eu ou foi você que está errado, mas eu vou fazer o seu serviço de graça. Fazer o bem faz bem. Né? E ele com certeza falou de Jesus para aquela pessoa lá. A gente quer ir para o confronto, né? A gente quer ir para a briga. Não, faça o bem. Né? Confie no Senhor e faça o bem. Então, se tem muita gente fazendo coisa errada, faça a coisa certa. Né? Faça nesse mundo que está as coisas, cada um querendo levar vantagem em tudo, irmãos. Faz a coisa certa. Pode ajudar? Ajuda. Né? Faz o bem. Terceiro conselho, no versículo 3 também aí. Confie no Senhor, faça o bem e habitarás na terra. Permaneça calmo e agradecido na terra que Deus te deu para viver. O que significa isso? O que quer dizer isso? Fique agradecido ao trabalho que Deus te deu. Né? Tem gente que só reclama do trabalho. Só reclama de onde está trabalhando. Não foi isso que Deus deu para você? Amém. Lembra da viúva lá? Quando eu fui falar com Eliseu. E Eliseu falou, mulher, o que é que você tem em casa? Ela falou, não tenho nada. A princípio. Depois ela falou, ela lembrou e falou assim, eu tenho um pouquinho de azeite. E aquele pouquinho de azeite que ela deu na mão do profeta, aquilo multiplicou. Né? Traz vasilhas, não poucas. E ela foi pegando com os filhos dela, vasilha. E era tanto azeite que saía daquele vidrinho dela, que só tinha um vidrinho com pouquinho azeite, que só parou de derramar azeite porque não tinha mais vasilha. E ela vendeu aquele azeite, pagou a dívida, né, para não levar os filhos dela. Ainda abriu uma loja de azeite, eu acho. Ela enricou ali. Por quê? Porque ela colocou o pouquinho que ela tinha na mão de Deus. Ela foi agradecida. A princípio é essa visão mesmo. A visão de derrota, a visão de não ter nada, né? De reclamar. Não tem nada, profeta. E o meu marido era profeta, né? Estava na escola de profeta. Quando ela lembrou que ela tinha um pouquinho de azeite. Coloque um pouquinho na mão de Deus, amém? O pouquinho da mão de Deus vai ser multiplicado.
Isso significa o quê? Agradecimento. Seja agradecido, é isso que ele está dizendo aqui. Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra. Seja agradecido onde Deus tem colocado. A terra que Deus tem colocado você. O trabalho que Deus tem te colocado. A igreja que Deus tem te colocado. A família que Deus tem te dado. Né? Tira da sua boca o murmurador. Ficou no deserto, lembra lá? 40 anos no deserto. E aqueles que não entraram na terra de Canaã, foi aqueles que murmuraram. Né? Só entrou os de 20 anos para cima. Né, para baixo, os mais velhos de 20 anos para cima, nenhum entrou na terra prometida, por causa da murmuração. Seja agradecido onde Deus tem te colocado, amém? Você quer passar por essa turbulência, passar por tudo isso aqui? Agradeça a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado pelo pouco. Eu estou assistindo umas matérias que está passando no Jornal da Record todo dia, sobre a Argentina, irmãos. Está um caos lá. Eu tinha vontade de conhecer a Argentina, há uns anos atrás. Né? Era um país assim, com estilo europeu, né? Bonito, né? Pessoas bonitas. Né? E lá na Bombonera, hein, Eduardo? Ver o Boca Júnior. Então eu tinha vontade de ir lá. Mas ao redor da Bombonera está praticamente uma favela, está mostrando. As pessoas passando necessidade, catando lixo. Olha o que está o mundo, né? E a gente aqui é bênção, irmãos, né? A gente está trabalhando, a gente tem, né, o pão nosso de cada dia que não falta. Agradeça a Deus, seja grato, confie no Senhor, faça o bem e habitarás na terra. Então permaneça calmo e agradecido na terra que Deus te deu para viver. Eu tinha um amigo meu que ele falava assim, esse paizinho de quinta, ele falava. Aí eu falava, eu vou te dar uma passagem só de ida. Ele, para onde? Eu falava, para o Irã, para o Iraque, passivo. Ninguém me manda para os Estados Unidos, né? Não, você não gosta do seu país, vai para outro, né? Vai para o Irã, para o Iraque, para tu ver o que é bom lá, né? Vai para a Índia, né? Então agradeça, né, a terra que Deus colocou você. Agradeça o seu trabalho, a sua família, a sua igreja, onde Deus tem te colocado. Agradeça. Deus erra, irmãos. Quem erra é a gente, né? Deus não erra, né? Deus conhece a gente. E, por último, né? O quarto conselho que Davi nos dá para que nós passemos por esse momento de luta, de incertezas, também aí no versículo 3, né? Verdadeiramente serás alimentado. Busque a verdade, ou a verdadeira verdade, que é o quê? Que é a visão do caráter de Deus, como o grande soberano da terra. Qual é a verdadeira verdade? Que Deus está no controle de tudo, amém? Não importa, né, o que o homem está maquinando. Deus muda, irmãos. Não é assim? Né, a gente viu lá, o profeta foi lá falar com o rei Ezequias, né? E falou para ele, rei, arruma tua casa que você vai morrer. Já pensou que palavra dura? O rei virou para o canto da parede, o rei estava doente, o rei orou ao Senhor, o rei chorou, e o rei clamou ao Senhor. Quando o profeta estava no pátio, né, e Deus falou, volta lá e fala para Ezequias que eu ouvi o clamor dele. E eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. Nem saiu do palácio, voltou e falou para o profeta. Deus muda decretos, amém? Porque Ele é o soberano. Deus pode todas as coisas, amém? Deus muda, irmãos. Quando a gente foi tomar a primeira dose da vacina, eu e a Mary, né, a gente orou, né? Eu já vinha orando, né, assim, porque tem muita coisa por trás, muita coisa que eles falam aí. E a gente orou, né? E eu orei no seguinte sentido, né? Para que toda arma forjada no inferno, quer dizer, todo plano de Satanás, tudo aquilo que a mente maligna arquitetou, né? Seja desfeito e passe a ser bênção. E passe a ser bem. O mal seja transformado em bem, né? Para que seja uma bênção. E Deus muda os decretos. Se a gente confiar nele. Se a gente confiar nele de todo o nosso coração. Então busque
a verdadeira verdade. Qual é a verdadeira verdade? É Jesus, é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a última, né? Ela tem a última palavra, é Ele que tem a última palavra. Então, por isso nós devemos confiar nele de todo o nosso coração, buscar a verdade. Onde é que a gente busca a verdade? Na palavra de Deus, amém? É na palavra. O que tiver fora daqui, não dê ouvido. O que é que a Bíblia diz? O que é que Deus diz? O que é que Jesus diz? Confie na palavra do Senhor, amém? Passarão o céu e a terra, minha palavra não passará. Não cai um tio, né? Não cai uma folha sem que Deus saiba. Então, a grande soberania de Deus, Deus é soberano, está tudo sobre o controle dele. O homem é criatura, irmãos. O homem é criatura. Ontem eu estava vendo, agora é spoiler, né? Não é mais trailer, de um filme que foi agora no final do ano. Eu acho que já deve estar no Netflix aí. Que é Não Olhe Para Cima. Os irmãos já viram esse filme, não? É com o Leonardo DiCaprio, né? E esse filme fala de uma bióloga que ela está olhando, astrônoma, né? E ela está vendo lá, ela vê um asteroide muito grande vindo de encontro à Terra. E ela fala para o Leonardo DiCaprio, que é o chefe dela. E ele também vê. E em 6 meses, esse cometa vai se chocar com a Terra. E ele é tão grande que ele é maior do que o que os cientistas dizem que destruiu os dinossauros. Ele é muito grande. Então, ele se chocando com a Terra não vai existir mais. E eles vão desesperadamente à imprensa, e eles vão desesperadamente à presidente dos Estados Unidos, e eles não dão ouvido. Não olhe para cima. É o que eles dizem. Não olhe para cima. Só que chega um momento, né, do filme, que isso era 6 meses, e o cometa vai se aproximando da Terra. E ele já está tão perto da Terra, que agora as pessoas olham para cima e já vê ele vindo. E aí eles caem em si. Muita gente se ajoelhando, orando. Só que na trama, existe um grande bilionário, né? Como o Bill Gates aí, né? Que agora virou profeta, né? Alguns dizem até que é ele, o pai do coronavírus, né? Que ele tinha um coronavírus, a patente de um coronavírus. E ele vem e fala para o presidente dos Estados Unidos: vamos ganhar dinheiro com isso, porque eu tenho nesse cometa tem um elemento químico lá que eu vou usar para fazer um telefone celular, e a gente vai ganhar muito dinheiro. Então eu vou mandar os meus mísseis, não para destruir totalmente, mas para fragmentar e ele cair no mar. E a gente pega esses que caem no mar e vamos fazer a tecnologia para ganhar dinheiro. Olha esse cara. Aí a China, a Rússia manda os foguetes são destruídos, e só o deles desse empresário que pode chegar, sobra só os foguetes dele. Só que os foguetes dele não conseguem destruir o cometa. O final é que o cometa cai na Terra e a Terra é destruída, né? E o que isso tem a ver com a gente, né? Muito a ver. A gente está falando da vinda de Cristo. A gente está falando para as pessoas buscarem Jesus. A terra vai ser destruída, né? Quer dizer, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, não se abalarão, né? Mas os que não confiam no Senhor irão, como o versículo 2, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como verdura. Então a gente continua clamando, né? Os homens de Deus continuam dizendo: olha, não é um asteroide, mas é Jesus que está voltando. Amém, irmãos? E eu concluo aqui no versículo 5, né? Que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e tudo ele fará. Amém? Entrega sem reservas, né? A gente entrega para Deus e vai buscar de volta. Entrega, né? Confia e ele tudo fará. Tudo não quer dizer os desejos
errados, né? Porque se a gente entregou tudo, então a gente vai cumprir os desejos do Senhor, amém? Confie no Senhor, entrega a sua vida para Ele totalmente, né? Porque, como no filme, né? A destruição está perto, né? Jesus está voltando, vai levar a sua igreja, e aqueles que ficarem, né, vai passar pela grande tribulação, né? E haverá destruição de todos esses. Mas os que confiam no Senhor serão salvos.